Aí, olha que Pronto, vacilo, tá minha gravando. câmera tava na horizontal, tava na vertical. Aqui, mano, olha só, te falar. Diga. Fazia anos que eu não comia uns cebolitos e aí não tem cebolitos, entendeu? Vou pra câmera e vou abrir. 1, 2, 3, valendo. Para vocês que são assinantes da Coluna de Terça, tá eu e Bia Souza aqui. Bia tá lá em Lisboa, eu tô aqui em Paris e esse é o Boca Nervosa. A gente tem um recado para você antes de começar. A gente vai fazer alguns comentários aqui sobre notícias que estão rolando essa semana, mas antes de começar, a gente tem um pequeno recado para você. Vamos lá. Você está ouvindo mais um programa apoiado por milhares de pessoas. Apoie Vozes Independentes. Apoie a Coluna de Terça. Faça um Pix a partir de 50 centavos e nos ajude a manter o fundo para pagamento dos nossos impostos. Pix, colunadeterça@gmail.com. É isso. Bia, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá? Como estão vocês? Tá todo mundo meio gripado, né, Bia? Eu também tô com tosse. Você tá com tosse, né? Eu tô tossindo, mas esse inverno aqui tá tenso. Inverno na Europa é louco, né? Bia, a gente tem algumas notícias assim, eu queria comentar contigo. A primeira delas é o seguinte, vou começar por uma que a gente tinha conversado, mas não trabalhado muito. Uhum. A galera tá em cima da Janja e da Lu Alckmin. Uhum. Janja, me parece que deu tudo certo, no negócio que a Janja arrumou lá no cerimonial. Teve mais gente envolvida, inclusive, mas se desse errado, o pessoal ia dizer que a culpa era dela. E tem um vestido que ela fez, o conjunto que ela usou era um conjunto feito, inclusive, com coisas recicladas. Que é mais ou menos a tua onda. Caju. O que significa aquilo ali, Bia? Primeiro eu preciso dizer que eu acho espetacular a postura dela como primeira-dama, em que ela reformula o papel dela como primeira-dama. E sem tirar o foco de coisas muito legais, que é a moda. Toda primeira-dama, tá lá desde a Michelle Obama, elas eram analisadas. O jeito de andar, o cabelo, a roupa. E a Janja mandou vários recados na posse. E um deles era esse, ela foi de cabelo preso. Que já é um pouco de quebra de protocolo, esses protocolos que as pessoas criam, porque as primeiras damas, geralmente, o cabelo estavam soltos, aquela coisa toda. E ela usou calça, e geralmente as primeiras damas estão de vestido. E ela sempre disse que não era uma pessoa conforme a tradição comum dizia nessas questões. Então, ela vestiu uma calça, que eu adoro, blogs de moda e etc. Então, fala lá que alongou a silhueta dela, ela combinou o tom que foi pintado de caju, né, no tecido dela, um tecido de uma estilista brasileira, com a ajuda das bordadeiras. Então, assim, ela pegou mesmo pessoas da cultura popular brasileira e solidificou a moda, e ainda com processos artesanais, o que valoriza a mão de obra, passa um recado incrível. Não foi só esse, também teve um outro vestido azul que ela usou na festa, no after, que depois passou também a mensagem de que sim, este é o diálogo que eu vou ter. Mas, gente, uma coisa legal, tá bom, gente, desculpa. É que o microfone desconectou aí. Deixa eu mexer aqui no campo. Pronto, vou voltar. Não, a coisa legal é que ela estava dizendo que ela chegou numa reunião usando tênis e que as secretárias todas estavam lá de salto, aquela coisa meio desconfortável, e ela começou a rir e disse: se eu puder, eu vou criar a democracia do tênis, do sapato baixo. E isso, para mim, fala muito mais do que sobre moda e estética e como eu devo me vestir ou não. Isso me traz para perto da realidade, para perto do que é preciso mesmo, de estar perto do povo. Sendo metafórico ou não, é uma mensagem que eu sou... Até agora, tenho sido achado muito positivo todas as atitudes e todas as declarações da primeira-dama.
ela vai ser uma primeira-dama ativa, ela vai, enfim, é aquele raio de esperança na nossa cabeça, que ela vai trazer para o diálogo aquilo que a gente há tanto tempo estava um pouco perdido, que é a valorização do que é um produto brasileiro, do que é um produto artesanal brasileiro, que, bom, na minha infância e adolescência era tão comum as bordadeiras e tudo, e ela trouxe isso para cá, os tecidos, muita mensagem dentro de uma imagem só, sabe? E foi um jeito espetacular de começar o primeiro ano do novo Brasil, sabe? Sinto que é novo porque é uma nova gestão, então é isso aí. Vamos ver o que vai dar no rolê. O segundo tema, Bia, é o seguinte: o Jean Willis, que está desde fevereiro de 2019 exilado em alguns lugares, mas atualmente se encontra em Barcelona. Jean fez uma declaração esses dias, eu não sei se foi pelo Twitter ou por onde, mas ele disse que ele quer voltar e deve voltar agora, mas não disse exatamente. Esse agora não está muito definido o que é o agora. Mas ele disse que o Brasil precisa dar condições mínimas dele voltar para o Brasil. Ele fez essa declaração com a Márcia Tiburi. Sim. Parece que eles passaram o Réveillon juntos e tal, não sei o quê. Eu vou dar a minha visão como quem saiu pelo mesmo motivo, mas também queria te ouvir. Eu não sou o Jean. Jean é o Jean. Jean tem fortes alianças políticas, é uma pessoa pública de verdade. Eu sou uma subpessoa pública, na verdade. Mas ele tem condições de voltar para o Brasil e está amparado numa rede partidária política que pode proteger ele, que no caso é o PT. Que ele era do PSOL, agora é do partido do Lula. Eu não vejo isso para mim porque eu sou escritor, eu não sou da política e vou continuar não sendo da política, é uma escolha minha. Eu prefiro estar do lado de fora. Então eu não tenho condições estruturais, por exemplo, se você é político, você tem condições estruturais de ter segurança particular. Eu não tenho isso. E eu não quero voltar para o Brasil só porque o Lula entrou e o Flávio Dino vai federalizar a busca dos assassinos de Marielle. O Brasil de fato mudou, mas eu não vejo como eu estar lá. Não é apenas porque eu não tenho segurança, porque eu tenho uma família. Né? Eu não sou sozinho, eu tenho uma família. Então, se eu tiver que sair, eu tenho que levar 3 cachorros, uma esposa, uma estrutura que eu conquistei aqui em 4 anos, e principalmente, não é, nem que isso não tivesse valor, mas isso tem. Tô falando de coisa física, material, né? Mas isso tem. Eu tenho coisas aqui, eu tenho computador, tenho meu sofá, tenho cama que eu comprei. Essas coisas, para quem não tem nada, uma hora ter, não é para se jogar fora. Eu já joguei fora quando eu tava no Brasil e vim para cá. Não vou fazer a mesma coisa. Eu já tenho 48 anos. E mais, aqui tem um troço que eu queria. Aí sim, se o Brasil me desse as condições mínimas para eu voltar, seria eu ter meu tratamento de diabetes. Porque o tratamento que eu tenho na Europa de diabetes, porque eu tenho doença, bicho. Então, tipo, o tratamento que eu tenho aqui é muito melhor que o tratamento que eu teria lá. E aí uma coisa que a gente pode mudar lá, que é como o SUS consegue dar melhor tratamento. Por exemplo, a caneta que reduz obesidade, não sei o que chegou no Brasil ontem, que a Anvisa assinou ontem, que você pode usar, eu já uso aqui há mais de um ano, saca? Então, assim, as condições mínimas para se voltar para o Brasil, no meu caso, são muito mais complexas. Mas eu queria, independente de mim, não precisa falar de mim, eu queria que você fizesse essa análise aí da galera que está pensando em voltar, sobretudo o Jean, agora nesse período que o Lula voltou. Odin, é assim, me diga uma coisa, você e Jean, que saíram pelo mesmo motivo. O resultado das eleições no site do TSE mostra lá, Bolsonaro perdeu por 49,10% dos votos. O Lula ganhou com 50,90% dos votos. Na minha visão, é muita gente que ainda está carregando muito ódio. Ou muita gente que talvez não está carregando ódio, mas está carregando a indecisão, a incerteza, ainda não sei quem me convenceu, e está dentro desses 49%, que é quase metade do Brasil. Isso não é seguro, nem aqui
e nem lá. O que me incomoda muito, o Jean não falou isso só agora no Ano Novo. Ele falou na Carta Capital, há 5 meses atrás, ele falou para uma entrevistadora da RFI, acho, que há 3 semanas ele deu uma entrevista e disse que realmente que ele tinha vontade de voltar. E eu tenho certeza que qualquer brasileiro apaixonado pelo Brasil, como eu sou, como eu sei que você é, como o Jean disse que é, e conheço vários que tiveram que sair de lá, eu como imigrante, vocês, infelizmente, numa situação terrível, a gente quer ser feliz no nosso país. A gente quer condições, sabe? Conheço várias pessoas assim, e eu me enquadro nisso. E acho que o Jean também, só que é preciso condição, o valor de uma vida, e como você disse, o valor de várias vidas. O que me incomoda no discurso das pessoas que falam para ele não voltar, é que elas passam o caminho da simples opinião para desmerecer uma construção de uma vida. Ele foi dar aula em Harvard quando ele saiu do Brasil. Então, ele é sim uma pessoa que entende e competente, e a gente seguiu várias vezes o que ele passou, agredido fisicamente, agredido verbalmente, tinha fotos, e ele, como ser político muito esperto que salvou isso tudo em material. Para quem é de direito aí, que mexe com justiça, sabe que isso aí não tem como, né? E então, ele tá com uma obra que eu vi lá, das pinturas dele, que chama Desexílio. E isso foi muito interessante, porque ele fala do processo interno de você deixar de ser um exilado. E eu acho que isso, como uma terapia, você tem um processo de caminho nisso, sabe? Uhum. E é isso, acho que ele vai esperar ter realmente as condições. Acho que ele deve voltar se ele achar mesmo que tem que voltar, porque hoje no mundo globalizado é possível ele cumprir vários papéis que ele já vinha cumprindo à distância. E a gente tem aí, né, uma coisa que o governo dê essas condições até para a gente um dia falar assim, vou voltar com segurança, acreditando na mudança, e por aí vai. Esse negócio de desexilar, isso é o que salva aqui, viu? Porque o trabalho... Um dia desse uma leitora escreveu e disse assim, é difícil admitir que você, Anderson, é um exilado, porque eu vejo você escrever e produzir tanto, e manter o humor, e manter isso, e criar projetos, não sei o que tal, que eu vejo gente que viajou para ir, planejando fazer essas coisas e não fez. E você não foi para isso. O primeiro emprego que eu trabalhei foi em Lisboa, eu trabalhei em café, ganhando 3 euros e pouco por hora, assim, e nem fazia todas as horas, fazia algumas horas de alguém. Eu não fui com nenhuma esperança de sobreviver, né? Eu morei de favor logo quando eu cheguei. O pessoal do PCP que me ajudou, que é o Partido Comunista Português, me arrumou uma casa. A coisa do estar aqui e se reinventar, eu acho que faz parte do caminho, porque tipo, a pessoa corta a tua vida. Você tem que vir para cá e inventar uma outra coisa. Eu nem gosto de ser chamado de exilado. E a minha luta é para que eu nem... E quando eu conto essa história lá, tem gente que não sabe. E eu acho até bom que não saiba. Porque isso pesa muito, Bia. Todo dia pesa. A pessoa vem em você e fala, pô, mano, e aí? Então... E você tem que seguir com a vida, entendeu? Eu acho que essa parte é muito íntima do processo de cada um, sabe? Ele se encontrou na arte e disse que na hora que ele estava ali mesmo pensando no pior, foi a arte que salvou ele. E ele disse uma coisa que é muito interessante, que eu senti quando eu estive no Brasil, que a minha avó faleceu em fevereiro do ano passado. Eu fui muito rápido e parece que você nunca veio e também nunca volta 100%, porque aquilo te deixou uma ferida tão grande e você teve que construir uma nova vida do zero. E é um processo delicado
e que a gente tem que ter respeito, consciência, já que entrou nessa nova era do governo brasileiro, que tal a gente rebobinar a fita para quem não nasceu na época que eu e o Jim, que eu tenho certeza, rebobinar a fita para quem não volta o filme lá atrás, a gente tem que voltar e falar assim, olha, peraí, vamos reformular, refazer os cuidados que nós temos que ter. Tem que ser respeito, tem que ser o oposto do que foi esses últimos anos de governo, sabe? E eu acho que um diálogo com o Jean hoje, um diálogo com o Anderson França hoje, é importante para que nós, povo brasileiros, dentro e fora do Brasil, tenhamos a consciência do que nós fomos e o que nós podemos ser. Eu sei que eu falo bastante, mas se você me permitir, eu vou te dizer o que eu vi aqui na TV portuguesa, que eu achei assim curioso, para dizer o mínimo, que no dia 2 de janeiro, agora, passou uma reportagem especial, uma grande reportagem sobre o Lula, porque foi o presidente eleito. E existiam várias pessoas de várias nacionalidades dizendo como o Lula ser eleito trazia uma nova mensagem e de uma esperança para o mundo, como líder político que ele é, e também porque o mundo vai na direção de uma direita extrema, sem paciência, que acaba que o Lula, a eleição do Lula, o novo presidente, um novo diálogo com pessoas que infelizmente tiveram que sair do Brasil por medo de o pior acontecer, traz uma nova mensagem. Olha, existe diálogo, existe esperança, existe equilíbrio, sabe? E é isso que a gente... Eu, como Bia, cidadã brasileira, acredito e tenho a esperança, que ele até disse que não gosta muito de esperar, porque parece que a gente está parado, só esperando. E não, é uma esperança com ação, vira verbo. Mas é isso. A última coisa, Bia, o último tema de hoje é o seguinte, tá tendo uma confusão aí muito grande em torno da paternidade de novo, né? Paternidade, maternidade, quem cuida da criança, pensão, não sei o quê, da atriz Luana Piovani, que tá aí, inclusive, em Portugal, tá em Cascais. Sim. Luana Piovani, que já tá aí há algum tempo, eu cheguei, ela já tava, acho que ela tá aí, não sei se desde 2017, 2016, eu sei que ela tá aí há um tempo. Eu morei aí, nunca esbarrei com ela, mas... eu nunca esbarrei. Casada com Pedro Scooby, que eu também não tenho ciência de quem seja. Só sei que a única informação que chega do Pedro Scooby pra mim, e eu não tenho menor interesse em saber quem é esse cara, a única vez que eu olhei pra cara desse cara foi esses dias mesmo. Eu olhei pra cara dele e já me deu preguiça, porque eu tenho preguiça de garoto igual aquele garoto ali. Que me lembra os garotos do Leblon, me lembra uns garotos esquisitos que eu não tenho vontade de conhecer. Então, eu não tenho amigo, nenhum amigo que eu tenho se parece fisicamente com aquele cara. Então, não tem nada que... eu não tenho vontade. Daí é o seguinte, porque o Scooby é o irresponsável. Então o que chega pra mim sobre o Scooby é que ele é um irresponsável. Então eu não tenho nem vontade de dar o benefício da dúvida, porque eu olho pra cara dele e eu já não tenho vontade de fazer nada. Mas a Luana Piovani, que essa sim eu conheço de outros carnavais, ela é mãe dos filhos do cara, né? Tiveram uma relação, e ela tem, dentro da justiça, direitos. Ela tem direitos na justiça e ela tem direitos como mãe. É isso que está em jogo. Me parece que teve uma coisa de uma exposição que ela fez do cara, que ela usa, e ela assumiu que usa isso como ferramenta para fazer o cara falar. E me parece que para dar resultado, porque o cara não responde e-mail dela. E aí o único recurso que ela tem é expor o cara. E ela fez isso, parece, no dia que a outra teve o outro filho dele. Isso aí é a grande... Você tem acompanhado isso? Como é que tá essa parada? Tenho. Eu não, sem vergonha nenhuma,
Tem um cara que comentou na rede social que a guarda dos filhos da Luana e do Pedro Scooby é compartilhada com todo o povo brasileiro. E é verdade, nós também temos direitos na criação dessas crianças. Não, mas brincadeiras à parte, eu, sem vergonha nenhuma, assumo que sou uma pessoa que acompanha alguns Big Brothers, sabe? Principalmente através de fofoca de rede social, gente. Então, é isso. E eu ouvi a primeira vez falar dele, não foi pela Luana Piovani, foi pelo Big Brother. Eu não sabia que ele era o marido dela. Ele já vinha aqui em Portugal muitas vezes, porque ele é surfista, né? Profissional, e vinha aqui em Nazaré, que é onde tem as maiores ondas do mundo, aí tem essas coisas aqui. E eu acho complicado, porque a Luana, a parte que nós conhecemos da Luana, sempre foi de uma pessoa muito altiva e que explanava mesmo, falava sobre tudo. Essa situação com o Scooby não é uma coisa, não. Ela sempre foi de falar de tudo sobre tudo. Ela já reclamou até de uma modelo lá que posou a foto amamentando de um jeito que ela achou que não devia. Enfim. Ok, quem tem boca fala enfim, fazer o quê? E a grande questão para mim é que traz para a gente pensar sobre uma realidade. Aliás, duas. Que uma é Brasil, outra é Portugal, que ela está aqui. Em 2014, teve a lei de guarda compartilhada, a 13.058. Que antes, gente, não era assim, a guarda era definida. E hoje era definido para a mãe. Sempre era mais para o lado da mãe, até porque a estatística no Brasil mesmo já diz que os pais não são a maioria que querem cuidar dos filhos. Mas, em 2014, a modalidade de guarda compartilhada se tornou obrigatória. O que é a guarda compartilhada? É você decidir a educação da criança. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo para o meu filho. É você tentar. E tem até um professor de direito civil da minha época, que ele é o Flávio Tartucci, que ele falava sobre que a guarda é um exercício pelos pais na criação dos filhos, onde tem que ter cordialidade, amor, e ele chamava de guarda democrática, porque eu adoro esse nome, que tem tudo a ver, democrática. Só que quando as pessoas não concordam, aí tem que ir para a justiça. Se eu acho assim muito complexo eu dar uma opinião íntima sobre uma realidade que eu não estou dentro, sabe? Só que algumas atitudes dele como pai mostram relapso. Eu acho que o timing da Luana foi perigoso. Quando ela gravou um vídeo de 10 minutos, onde ela falou a seguinte frase: mulher em Portugal não é ninguém. E é verdade, não é ninguém. Várias pessoas no meio aqui que eu convivo, já vivi, já perdeu a guarda porque tinha que trabalhar 12 horas e vinha para cá com o filho e não tinha ninguém para olhar o filho menor. Ou aqui a vizinha denunciando a outra porque mora numa casa com um quarto só. E aqui o governo diz que tem que ter um quarto para criança. Então, assim, aqui é muito fácil você tomar uma guarda de uma mãe. No Brasil, nem tanto. Eu fico pensando assim, primeiro, por que a Luana escolheu essa hora? Porque, para o bem e para o mal, a gente tem a capacidade de destruir a vida de uma pessoa. E existem certas opiniões perigosas a se dar. E a gente tem que entender que tem 3 crianças. Então, é uma luta muito interna, social, porque, como eu já expliquei uma vez, a minha mãe já foi a Luana. Meu pai era tido como um santo, um good vibes, como é o Pedro, e minha mãe teve que gritar, berrar na porta do trabalho, porque eu acredito que existe uma fé de que aquela pessoa que foi seu companheiro não vai fazer uma merda tão grande, meu. Então, pera, deixa eu tentar expor, porque você é humano, cara. Tu vai lá e você quer gritar, você quer... Mas, no final das contas, aí eu fiz
milhões de divórcios, mas também já fiz milhões de ações na vara de família, e entendo que os juízes têm que ser... As coisas têm que ser passadas por um advogado quando não tem acordo, porque o que está no papel, meu. Aí vai gritar, chorar na cama, que é lugar quente. Vai ter que definir onde vai morar, já que não entra no acordo. Vai ter que definir, quando entra para o juiz olhar, o juiz vai olhar, ok, ele expõe os filhos dele, mas peraí, é tão ofensivo para o cara e para os filhos expor. Ele participou do Big Brother. Ele é acostumado, ele não só é acostumado, como ele escolheu estar exposto. É complexo essas coisas. E eu acho interessante para a gente pensar na igualdade de gênero. Ela também tem direito a trabalhar tanto quanto ele, assim como os dois têm responsabilidades na criação dos filhos. Também uma questão que, para quem não está no mundo gourmet, Luana Piovani, que não tem dinheiro mesmo, na vida real, a gente sabe muito bem que é difícil esse rolê de, ele paga, não paga o motorista. Meu, na boa, peraí, não paga o motorista? Olha, velho, minha mãe trabalhava 24 horas, não tinha tempo para nada, velho. E aí? Mas teve esse rolê do motorista? Meu, é porque, assim, o que ela diz ela fala do motorista, ela fala da empregada de casa, que tem que fazer o almoço e sai mais cedo, então ela tem que pagar 2, porque a menina sai às 16 horas, porque não vai trabalhar 12 horas, então tem que vir uma, porque ela só chega do trabalho às 8 da noite. Então é assim, para mim, ao mesmo tempo que isso é muito real, porque eu tive um pai ausente que pagou pensão só depois que a polícia foi lá bater na porta dele, e a única coisa que ele me deu foi os R$100 para dividir com meu irmão. Tirando isso, que não pagava, gente, o gás, vocês sabem, na época do Bolsa Leite, minha mãe ganhava Bolsa Leite, que era um vale leite, que a gente ganhava da igreja, para poder tentar ali, velho, conseguir as coisas e melhorar de vida como todo mundo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu entendo que a lei diz que se o meu pai é rico, eu, como filha, tenho que usufruir um pouco disso, porque é ruim pra caramba ver meu pai lá com outro filho rico e eu aqui não tenho nada. Ao mesmo tempo, eu penso assim, meu, peraí, velho, motorista, 400 euros de motorista, foi o que ela falou, 2 empregadas domésticas, calma, é muito longe da minha realidade. Ela tem o direito, e a lei diz que ela tem o direito, e ele tem as obrigações. Eu não tenho nada para falar para ele. Dele, eu não tenho nada para falar, porque é uma pessoa que eu realmente não me diz nada. Pelo contrário, ele me diz que é um diálogo de mais um hétero topzinho, burguês, que ainda precisa, sei lá, velho, vir aqui para o mundo real, talvez nunca venha, porque não foi criado nesse contexto. Mas eu acho que é interessante o debate, porque eu tenho que trabalhar, mas a minha mãe, ela não tinha que trabalhar, ela era obrigada a trabalhar, não era uma questão de igualdade de gênero, entende? Era uma questão de sobrevivência. Meu pai não estava ali, eu não tinha pai. Então, ela tinha que fazer e acontecer. Era o rolê da situação, que não é coitada de mim, não. É 1 milhão, milhares de brasileiros que passam pela mesma situação. A Luana serve entretenimento e eu achei legal ela trazer. Eu achei legal. Porque a verdade é que pouca gente vai prestar atenção nisso. É que ela trouxe ali em uma fala de 2 segundos uma realidade que é a mulher em Portugal não vale nada. Se for imigrante, então, se for brasileiro, então, querido, um abraço. Então, é complicada a situação dela. Quero ver o desenrolar. Ela tem o privilégio de ter acesso a advogados caríssimos, um dos melhores advogados do Brasil. Soltou um parecer de graça para poder ganhar umas curtidas, uns seguidores, ganhou lá, e tudo bem, ele que faça, tá ótimo. A gente tem que difundir mesmo nosso trampo, mas ela tem esse privilégio. Minha mãe sabe nem usar o Facebook. Ela não teve esse privilégio. Entende? Então, e aí? Eu acho... Embora minha opinião sobre isso é bem dura.
Por isso que eu não dei. Por isso que eu preciso falar sobre. Prefiro falar sobre o que o Silvio Almeida falou, assumindo seu ministério. Para mim é muito mais relevante focar nesse Brasil, ou na irmã de Marielle, Aniele, que já trabalhou conosco, que agora é ministra, e que vai federalizar com Flávio Dino a busca pelos assassinos de Marielle. Isso para mim é muito mais relevante. Isso dialoga muito mais com o Brasil que eu quero falar do que com. Entenda bem, tá? Com uma mulher que está na Europa e foi em condições de privilégio e está em condições de privilégio, e outras mulheres, inclusive, que estão na Europa no mesmo contexto, e que isso não significa que elas não passem por um processo de opressão em relação ao patriarcado. Isso não quer dizer que não passa, passa. Mas não é o Brasil que eu quero falar. E aí, e nem quando. A realidade geral. Se eu aplicar só classe aí, não precisa aplicar raça, aplicar classe, vai todo mundo pro saco, eu perco meus seguidores tudo. Mas a real é essa, ele tá errado porque ele já nasceu no lugar errado, ele já é o cara errado. Os dois estão errados porque se relacionaram. Não, os dois estão errados porque existem. Na minha visão, ela é errada, ele é errado porque existem. Eles são representantes de coisas que se valeram de uma cor de pele, de um poder branco que eles tiveram a vida toda, e se juntaram. Já estava errado junto. O separado já estava errado, junto estava errado. Eu me preocupo com as crianças. Minha preocupação é isso. Porque a criança, ninguém nunca viu a cara dessas crianças, eu nunca vi, não quero ver. Mas as crianças, se elas acessam minimamente a internet, elas estão na roda. Mas então, elas vão ver. No fim elas das vão contas... ver. A Luana disse assim, meus filhos vão ficar tristes porque um dia vão ver esse vídeo. E vão ver. E eu penso assim, em vez de quebrar o meu padrão de privilégio, eu falar assim, pera, ok, estou entendendo quem eu sou aqui nessa bagunça, agora deixa eu criar cidadãos diferentes. Não tem isso, meu. Tem só uma bola de podre que vai rolando ali, vai crescendo, e a gente se entretém com isso, um monte de gente fica lendo ali como se fosse uma novela, uma fofoca, e ninguém realmente pensa no que se está trazendo daquilo, que às vezes é nada e podia ser muito, sabe? Sim, beleza, eu fico ali seguindo aquela fofoca e nada muda, e fica 3 crianças que estão absorvendo um monte de coisa inútil. E na verdade também, as lutas... Porra, eu já fui contigo na sepultura de Simone de Beauvoir. A gente foi junto lá. Foi. As lutas, isso é legal lembrar, né? As lutas do feminismo, elas são lutas coletivas, políticas coletivas. Eu acho que é duro é por isso que eu não vou dar opinião, porque se eu der opinião, eu vou ter que ser obrigado a falar o que eu penso. E o que eu penso é que tá usando uma luta coletiva para botar cereja no meu sorvete. Eu já tenho um sorvete, eu já comi, tô comendo sobremesa, tô lutando pela cereja. Enquanto que, na verdade, essas pautas que você tá falando, elas têm que funcionar para uma mãe que tá na porta agora do presídio, que o marido tá preso, ou que quer, ou morreu, ou foi sacaneada, ou foi violentada dentro de casa. Outras mulheres que não tem, como a tua mãe que ganhou R$100 para se dividir por 2 crianças. Eu não estou dizendo, tá entendendo? É que quando entra o recorte de classe, vagabundo fica perdido, mas tipo, eu não fico. Não. Eu acho que ela tem que ter os direitos dela. Vamos lá, vamos pra cima. Agora, esperar que eu faça a hashtag Somos Todas Luana, não, eu vou falar possivelmente. O meu problema é esse, meu. É porque, Anderson, eu falo que eu não sou feminista, porque esse feminismo aí, pra mim, a mulher já tem grana pra pagar advogado, tem grana, tem audiência, tem todo o estereótipo que a sociedade de privilégio monta, e eu preciso falar hashtag Somos Todas Luanas? Não, eu preciso que alguém entenda a realidade da maioria do povo. Quantas vezes ali na Pedreira, no Lagoinha, ali, gente, eu sou de Belo Horizonte, e quantas vezes eu não tive que dar conselho, ou a minha comadre, mãe da minha filhada, me contava histórias de mães que eram assim, ou como o Anderson falou, tinha que ir no presídio e em vez de receber ajuda, tinha que levar ajuda,
Porque presídio você tem que ajudar ali, de levar, se é pão para todo mundo, você tem que levar cigarro para todo mundo e aquela coisa toda. E a mãe que não tinha, o pai sumiu ou o pai foi morto, sabe? E ela tá lá e ela não tem opção de gritar, Anderson. Isso é que me irrita. Ela não tem opção de gritar, sabe? Porque não tem tempo. E quando aparece, sabe que a sem noção, iletrada louca, é isso que eles falam. Ou então, muito louco, os que pagam, os pais que aparecem, são forçados a pagar R$20, R$50, R$100 de pensão, ainda é capaz, fala que a mulher está gastando aquilo ali para fazer a unha em vez de comprar leite. Então, assim, essa comunidade aí é que eu acho que tinha que ser abordada. Não esse reality show medíocre que a gente vai vendo nessa história. Bia, muito obrigado. Esse foi o Boca Nervosa. A gente vai estar disponibilizando isso no Spotify da Coluna de Terça e também no YouTube, youtube.com/Coluna de Terça. Você já assina a Coluna de Terça, apoia.se/Coluna de Terça. Você também pode apoiar o Pode Tudo, apoia.se/Pode Tudo. Você pode fazer pelo Pix, colunadeterça@gmail.com, Pix recorrente todo mês de R$10 e apoiar o nosso trabalho. Nós temos trabalhos em São Paulo, Rio, Lisboa, Paris e agora também em Angola, Luanda, com a Gabi, que vai estar falando tanto de Angola como de cultura empreendedora na África. Muito obrigado, Bia, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente. A gente se vê no próximo Boca Nervosa. Valeu, gente, aquele abraço. Beijo.